Olá! É com muita honra que damos início ao Unimed Talks Prevenção em Saúde, um quadro dentro do podcast da Unimed Blumenau. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Rafaela Tridapalli, sou médica especialista em clínica médica e terapia intensiva e atuo hoje na medicina hospitalar e como diretora técnica do Centro de Promoção e Atenção à Saúde, o CEPAS da Unimed Blumenau. A ideia aqui é trazer os médicos cooperados da Unimed Blumenau, especialistas com amplo conhecimento na sua área, para conversarem um pouco com a gente sobre prevenção e saúde. O Unimed Talks Prevenção em Saúde é uma opção leve e informativa para atualizar você sobre o universo da saúde. Então vem com a gente! As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte, hospitalizações e atendimentos ambulatoriais em todo o mundo. No dia 29 de setembro é conhecido como o Dia Mundial do Coração. Por isso que, desde então, o mês de setembro é conhecido como o mês de campanhas de conscientização sobre saúde do coração e a prevenção de doenças cardiovasculares. Portanto, hoje, para a estreia do nosso podcast, nós convidamos 2 colegas médicos cardiologistas para conversarem com a gente um pouquinho sobre a saúde do coração. Sejam muito bem-vindos, Dr. Júlio César Schulz e Dr. Giovanni César Stolf. Obrigado, Rafaela, pelo convite. Para nós é uma grande honra estar aqui hoje, poder conversar com todos os colegas e estar trazendo informação a respeito da saúde do coração aí com qualidade. Então, antes de começar, eu queria que vocês se apresentassem brevemente para o pessoal conhecer um pouquinho de vocês. Vamos lá, doutor Giovanni. O senhor primeiro aí, pode começar. Vamos lá, meu amigo, por favor. Bom, meu nome é Giovanni Stolf, eu sou cardiologista há 16 anos e trabalho em UTI cardiológica nesse mesmo período, sou especialista em medicina intensiva. Então eu tenho o prazer e a honra de acompanhar pacientes tanto no segmento ambulatorial, no segmento de consultório, tentando fazer prevenção e promoção de saúde, e também acompanhando os casos mais graves. E eu acredito que o Dr. Júlio vai aproveitar o gancho para comentar a parte dele. Vamos lá. Então, eu sou Júlio Schulz, eu sou cardiologista intervencionista, sou cardiologista há 14 anos. Eu trabalho na consultório médico, trabalhando também na área de prevenção, como o Dr. Giovanni, e trabalho nas intervenções cardiovasculares, que são os procedimentos feitos de maneira minimamente invasiva com catéter. Então, eu trabalho nas duas frentes, né? Que é onde eu faço a prevenção no consultório, como o Dr. Giovanni muito bem colocou, e nos pacientes já com doença manifesta, que necessitam de intervenção na cardiologia intervencionista. Então, a gente sabe que em relação às doenças cardiovasculares, a gente tem os fatores de riscos não modificáveis, que a gente não tem muito como agir, e tem os fatores de risco modificáveis, né? Desses fatores modificáveis, eu queria que vocês conversassem um pouco quais que são as recomendações de vocês a respeito deles. Então, seria mais ou menos um bate-bola. Eu vou colocando para vocês o tema e vocês vão comentando, pode ser? Pode ser. Ideia legal. Então, vamos começar com o dieta. Vamos lá. Giovanni, qual que são as suas considerações aí sobre dieta? A pergunta é boa porque dieta e atividade física são o começo de tudo, né? Se a gente for usar... acho que a base de dados talvez mais abrangente que a gente tem seja o estudo Interhort, que foi um estudo global, e que mostrou que em população mundial, 80% dos casos aí do seu primeiro infarto vão ser desencadeados pela conjunção de 4 ou 5 fatores de risco aí: obesidade, diabetes, pressão alta, sedentarismo, consumo excessivo de álcool, várias coisas somadas assim, mais ou menos uns 9 fatores de risco e coisas simples, né? Hábitos e atitudes simples do nosso dia a dia. Alimentação, basicamente o que a gente tem que fazer é tentar fugir dos alimentos mais ricos em gorduras saturadas, gordura de origem animal, evitar os alimentos ultraprocessados, industrializados, então biscoito, bolacha, pudim, tudo que tem excesso de açúcar e gordura. E tentar privilegiar os alimentos in natura, os alimentos preparados com as nossas mãos, ter o hábito de fazer feira, ter o hábito de fazer o mercado, de comprar legume, de ter frutas em casa, ter isso disponível, né? E desde a mais tenra idade isso faz diferença. O processo de aterosclerose, embora as pessoas tenham isso manifesto ali, geralmente na meia-idade, mas esse processo de desgaste das artérias ele já começa na infância, formando estrias gordurosas nas artérias. Então,
basicamente, a gente tem uma formação de terapia intensiva em que menos é mais, mas nesse sentido aí eu acho que mais é mais. Quanto mais fruta, mais legume e menos alimento industrializado na sua dieta, mais a sua alimentação vai ficar saudável. Eu achei excelente a tua colocação, Giovanni. E em relação principalmente àquele jargão que a gente usa, né? Que a dieta saudável, ela se dá abrindo menos pacotes e menos enlatados e descascando mais e tirando os produtos diretamente da terra. Então, essa é uma dica muito legal que o Giovanni já colocou. O que eu acho interessante em relação a dietas e doenças cardiovasculares, né? São alguns tipos específicos de dieta. Por exemplo, a dieta do Mediterrâneo, que são dietas ricas em peixe, em azeite de oliva, né? Então, nessa região, dieta rica em magnésio, hoje se vê muita reposição de magnésio, acontecem menos eventos cardiovasculares. E eles conseguem relacionar essa diminuição dos eventos, no caso o infarto e o AVC, por conta desse tipo de dieta, né? Então, são alguns insights. Uma dica básica, mas muito importante, é que quando você não tem nenhuma doença específica, nada está proibido em relação à dieta, né? Você tem que cuidar com os excessos, né? Então, eu acho de suma importância, por exemplo, a gente não generalizar e restringir dieta ou algum dos nutrientes de todos os pacientes, né? Isso é uma premissa muito importante. Porque, por exemplo, o hipertenso, né? A pessoa que tem a pressão alta, que nível pressórico elevado e mantido elevado, essa pessoa tem que cuidar com o excesso de sal. Já o diabético, né? Falando de fatores de risco, né? Esse cara tem que cuidar com a ingestão de carboidratos, do açúcar, né? De maneira geral. Então, eu acho que esse ensejo da dieta é muito importante, né? Uma dieta adequada e equilibrada, previne eventos cardiovasculares e não cuida só do coração, né? Cuida da saúde de maneira geral. Eu acho que é isso. Eu acho que o grande vilão de tudo é o excesso. E às vezes as pessoas confundem quando falam, não pode comer gordura saturada. Então elas ficam muito naquilo, gente, não posso. E acaba errando mais, porque parece que quando a gente não pode, a gente quer comer mais do que aquilo que não é permitido, né? Então, eu acho que o excesso é o grande vilão da história mesmo. Vamos lá. Já que o Giovanni comentou, antes de falar da atividade física na sequência da dieta. Bom, então, desculpe. Hoje, em se tratando, né, de saúde cardiovascular, a gente fala do estilo de vida, né, de maneira geral, como uma ferramenta super importante para cuidado do seu coração. E neles entram, né? Existem 5 pilares dos cuidados do estilo de vida em cardiologia. Então, alimentação saudável, exercício físico, consumo moderado ou abstênico de bebidas alcoólicas. Então, quem não sabe maneirar não deve tomar nada. Nós vamos falar provavelmente de todos. Uhum. Manter-se longe do cigarro e controle do estresse, né? Então, a gente vem para o segundo item super importante para falar de estilo de vida cardiovascular, que é o exercício físico. Hoje a OMS, a Organização Mundial de Saúde, caracteriza como sedentário a pessoa que pratica menos de 150 minutos de atividade aeróbica por semana. Então vejam vocês, muita gente é sedentário por essa classificação e não sabe, né? O exercício ele tem impacto positivo em muitos dos fatores de risco que causam a doença do coração. A gente sabe que o exercício é a principal medida não medicamentosa com controle sobre os níveis de pressão. O exercício também ajuda no controle de peso, pelo aumento da demanda calórica que a taxa basal diária tem com o incremento do exercício, né? Além disso, o exercício faz muito bem para o emocional, né? É uma ferramenta muito importante para tratamento de transtornos emocionais, como ansiedade e depressão. Então, o recado que fica aí para você que está em casa vendo esse podcast, pratique exercícios, né? E uma dica geral em relação ao exercício é a pessoa achar alguma coisa que lhe traz prazer. Na maioria das vezes, não sei a opinião do Giovanni, gostaria de ouvir a opinião dele, as pessoas começam um exercício ou porque alguém faz, ou porque achou legal aquela modalidade e não está muito inclinado, não está gostando muito daquilo que está fazendo. Então é legal experimentar várias atividades, você encontrar uma atividade que você encontra, que você tem um momento legal com as pessoas que estão praticando com você, ou que você tem um momento legal com você mesmo, que seja uma coisa prazerosa de fazer, que aí você vai conseguir fazer sempre. A palavra do exercício não é intensidade, é regularidade. Então, mesmo que não seja intenso, o importante é fazer sempre. Acho que a virada de chave é a partir do momento que a pessoa percebe que isso aqui é bom para mim, né? Concordo plenamente. Para ter continuidade, para ser uma coisa sustentável,
tem que ser alguma coisa que a pessoa entende que aquilo está trazendo benefício para ela. E acho que é essa mudança também que a gente tenta trazer quando a gente conversa com nossos pacientes. Não adianta se entupir de remédio, não adianta fazer a dieta mais saudável do mundo, mas se você for fisicamente inativo, só isso já aumenta o teu risco de ter obesidade, hipertensão, diabetes, estresse. E todas essas coisas aceleram o curso da aterosclerose que vai te levar ao teu primeiro infarto ou ao teu primeiro AVC, que são as duas causas de morte e invalidez mais comuns no Brasil e no mundo. Então, por mais que você faça as outras coisas certas, se você for fisicamente inativo, tem muita coisa errada na sua vida. Sabe que eu tive uma aula aqui na quinta-feira passada de uma pós que eu estou fazendo e a professora falou um termo que eu achei bem interessante, que o ficar sentado é o tabagismo dessa nova geração. As pessoas se mantêm muito sentadas, fazendo cada vez menos, um mínimo de atividade, que eu não digo nem ir para academia ou fazer alguma coisa de atividade física, mas se manter em movimento, isso também é importante, né? Caminhadas ou mesmo atividade em casa também é considerado um certo nível de atividade física, com uma intensidade mais baixa, mas sim. Então, as pessoas têm ficado cada vez mais sentadas e se movimentado menos, e isso, com certeza, a gente vai ter muito prejuízo no futuro, né? O que eu li recentemente foi trabalho computadorizado. A partir do momento que a tua vida é ficar aqui sentado atrás de uma mesa e você não tira um tempo, aqueles 150 minutos sagrados por semana, e que podem chegar a 300, dependendo do cenário, ou pode ser um período até um pouco mais curto, mas se for com uma intensidade mais alta, a partir do momento que você progredir, tudo isso aí faz uma diferença gritante, né? Eu acho que o grande recado do exercício de maneira geral, né, é que ele é fundamental, né? Por exemplo, às vezes uma pessoa toma remédios para doenças de coração e ela acha, como o Giovanni falou, que aquilo ali é o tratamento dela e que acabou, que não tem mais nenhuma obrigação. Por trás desse remédio que a pessoa toma ainda tem o estilo de vida e o exercício é uma ferramenta muito importante. Outra coisa que vale a pena a gente comentar é que o serviço é individualizado, a gente não adianta querer fazer igual para todo mundo. Então, para uma pessoa de média idade, pode ser aquela caminhada dos 150 a 300 minutos de objetivo por semana. Mas para uma pessoa de idade, às vezes vai ser um alongamento, né? Vai ser um yoga, vai ser exercícios respiratórios, né? Então, assim, encorajar todas as idades, né? Inclusive as nossas crianças e adolescentes, porque as estrias gordurosas, o acúmulo da gordura nas coronárias causando aterosclerose, começa já nessa idade. Então, assim, o que adianta na minha casa eu querer que meus filhos façam exercício, que tenham bons hábitos de vida se eu não dou o exemplo? Então, acho que é o grande recado que fica. Fazer sempre e a palavra ser regularidade e não intensidade. Eu acho que sim, acho que a gente tem que prezar isso, fazer exercício físico. Então, colocando de uma maneira prática para quem está vendo, assim, a recomendação é no mínimo 150 a 300 minutos de atividade moderada ou de 75 a 150 minutos de atividade mais intensa, né? E uma pergunta que às vezes surge para as pessoas, quando é que eles têm que procurar um cardiologista antes de começar um exercício físico? Bom, essa é uma pergunta super interessante, né? É uma pergunta até de muito difícil resposta, né? Porque, assim, a gente tem uma orientação pelas diretrizes, né? Que pacientes jovens, sem histórico de doença, que nunca tiveram nenhuma manifestação clínica, que esses pacientes praticamente não precisam procurar, né? Porém, a minha opinião como cardiologista, eu gostaria de ouvir a opinião do Giovanni, é que toda pessoa acima de 18 anos que quer fazer um exercício, que procure um cardiologista. Porque existem algumas patologias que não se manifestam, né? Algumas doenças que não se manifestam, e a gente acaba vendo morte súbita, inclusive em esportes de nível profissional, né? Então, fazer um eletrocardiograma, fazer exames de sangue, tem muitos fatores de risco que não aparecem, que a pessoa não tem sintomas, a gente vai acabar falando sobre eles, mas eu acho interessante para toda pessoa aí que atinge a maioridade, acima dos 18 anos, fazer uma avaliação com o cardiologista antes de estar praticando os exercícios. Esse talvez seja um dos temas mais polêmicos na cardiologia pela questão de custo-benefício, né? A gente é muito cobrado na questão assim, de investigar demais, de ficar procurando coisa em pacientes de baixo risco, mas... E mesmo as recomendações às vezes são um pouco contraditórias, quando a gente vai ver o que está escrito ali, né? Diretrizes, recomendações. Eu acredito que a SBC recomende que toda pessoa com 35 anos ou mais faça uma avaliação cardiológica, o chamado check-up cardiológico. Ao mesmo tempo, elas recomendam que pacientes que vão fazer atividade, vão fazer esporte, que é o que a gente está aqui pegando no pé, a gente quer que as pessoas façam atividade física, que elas deveriam fazer uma consulta em um eletro, por exemplo.
a SBC, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, recomenda isso. Existe uma discrepância de opinião entre a sociedade, entre as entidades americanas e europeias de cardiologia, mas basicamente eu tenho a mesma opinião do Júlio. Eu acho que uma anamnese bem feita, né? Uma conversa com o teu paciente, saber se ele tem casos na família de arritmia, morte súbita, desmaio, fazer isso bem dirigido, porque abaixo de 40 anos o que nos preocupa são cardiopatias estruturais, né, alterações na estrutura do coração, arritmias induzidas por esforço, que podem causar morte súbita, porque é muito menos comum uma pessoa com menos de 40 anos infartar do que uma pessoa com mais de 40 anos. E um exame físico bem feito, botar a mão no paciente, escutar o coração do teu paciente, palpar os pulsos do teu paciente, e um eletrocardiograma, porque no eletrocardiograma às vezes a gente pesca aquelas pequenas alterações que nos sugerem, opa, esse camarada aqui preciso investigar um pouco melhor, não posso liberar uma atividade de alta intensidade ou uma atividade competitiva para ele antes de eu fazer um exame um pouco mais detalhado do coração dele para prevenir uma morte súbita, que é um evento raro no paciente jovem, mas é um evento dramático, é um evento que vai ceifar uma vida produtiva, né? Tinha muitos anos de vida, de trabalho, de curtir família, de ser amado e amar, né? Então a gente acaba perdendo muita coisa quando acontece um evento como esse. É um evento, acho que o Giovanni colocou muito bem, né? É um evento muito raro, mas muito marcante. Tem alguns casos que são bem fatídicos assim em relação à morte súbita, né? Acho que faz bastante tempo daquele jogador do Serginho? Isso, do São Caetano, né? Que teve uma morte súbita na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Então, acho que o exemplo serve para a gente estar lembrando, né? Volta e meia a gente ouve essas histórias, né? E fica o recado também, Giovanni, de uma coisa muito importante, né? Que quando o cardiologista contraindica de um paciente que tem uma doença de fazer o exercício, né? Que ele respeite essa orientação, né? Muitas vezes você acaba procurando saber da história, o cara lá teve uma morte súbita, o que aconteceu com aquela pessoa? E você vai descobrir que ele tinha uma doença, que ele não sentia nada e que ele tinha uma orientação de não fazer e acabou praticando o exercício e tendo um desfecho desse aí tão triste, né? Eu acho que a gente tem que lembrar também que caso a pessoa comece a fazer algum exercício, comece a ter algum desconforto, alguma dor no peito, procurar uma ajuda antes de continuar a progredir com essa atividade, né? Porque às vezes a gente também tem essas histórias, às vezes, foi lá... eu já vinha sentindo alguma dor quando eu fazia exercício, ou quando eu fazia alguma atividade, às vezes até menor, e não procurou ajuda antes, né? Só na hora que acontece alguma coisa mais grave. O grande desafio que a gente tem na cardiologia em prevenção primária é prevenir o teu primeiro infarto, né? E em 50% das vezes a doença não avisa. Em 50% das vezes, em algum momento da tua história, vai acontecer um evento coronariano. Agora, tem gente que tem a sorte de ter o aviso. E quando a mãe natureza te avisa, respeite. Sentiu alguma coisa? Poxa, o mesmo tipo de esforço está me desencadeando. Está disparando meu coração, estou ficando tonto, estou sentindo um aperto no peito. Não adianta insistir naquilo ali. Para o que está fazendo, procura o auxílio médico para poder continuar com segurança. Eu acho que essa orientação de vocês é fundamental, né? A gente cansa de escutar em consultório paciente que sentiu o sintoma, eu vou dar mais uma esforçadinha para saber se tá tudo bem. Se é isso mesmo, né? Isso aí é igual o motor do carro quando tá pifando, né? Se pisar o pé do fundo vai trancar o motor. Então, assim, eu acho esse recado quando a gente fala de exercício físico super válido, né? Por exemplo, o seu corpo funciona e você não sente dor nenhuma, né? O seu coração bate de 50 a 100 vezes por minuto, você não sente ele doendo para bater, você respira o tempo inteiro, seu pulmão não dói. Então, doeu, vamos dar uma olhadinha o que é. Alguma coisa tá errado aí, né? Acho que é por esse lado. Então, vamos seguir agora falar... acho que dentro dessa parte de dieta e exercício físico, em relação a sobrepeso, obesidade. Que as pessoas acham que, às vezes, eu não tenho nenhuma doença e desconsideram a importância de cuidar dessa parte do peso em si. Qual que é a recomendação de vocês para os pacientes quando vocês se deparam com um paciente que está acima da meta? Bom, eu sempre faço uma analogia, porque eu acho que com saúde, às vezes, os conceitos são um pouco abstratos, né? A gente usa alguns termos técnicos e a gente tem que deixar a coisa fácil para o paciente. E o que tu falou é uma grande verdade, Rafa.
Às vezes a gente recebe o paciente, né, e ele se vangloria porque os exames laboratoriais dele estão todos normais, assim, isso é super comum. Eu faço analogia da saúde do paciente a um armário, né? Falo, ó, o teu armário lá é o seguinte, né? Os teus exames são a parte das gavetas, o teu peso é a parte aí onde tu guarda as tuas camisas, o teu emocional é a parte onde tu guarda os teus acessórios, né? Então a gente tem que olhar para cada parte dessa com carinho, para o armário tá todo bom, para o armário tá todo certinho, organizadinho. E aí o peso entra nesse contexto, né? A obesidade, né, e o sobrepeso, eles são chamados fatores de risco adicionais para a doença cardiovascular. Isso é bem interessante. Por que adicionais? Porque se eles não forem controlados, eles vão causar os fatores de risco chamados clássicos. Fatores de risco chamados clássicos são 6. Idade acima de 55 nos homens, 60 nas mulheres. Pressão alta, diabetes, colesterol alto. Parente de primeiro grau com doença do coração jovem. E cigarro. Tá? Então esses são clássicos. Os adicionais são coisas que se eu não cuidar, eles vão virar os clássicos. Então a obesidade é um deles, né? A gente sabe sobre a obesidade que a circunferência abdominal, o aumento da cintura abdominal, é relacionado diretamente com eventos cardiovasculares, né? Então, 88 de circunferência abdominal nas mulheres e 102 em homens. Passou dessa métrica, na altura da cicatriz umbilical, do umbigo, tu mede isso, tu está exposto aí a eventos, né? Se você for no endócrino, ele vai ser mais chato ainda, porque a Federação Internacional de Diabetes fala em 94 para homem, né? E 90 para mulher. 94 para homem é bem difícil, né? Eles usam como critério para síndrome metabólica, que aí é a junção de triglicerídeo alto, teu colesterol bom baixo, uma hipertensão estágio 1, né? Aquele somatório que vai se chamar síndrome metabólica e que também vai te predispor a se tornar hipertenso, diabético, vai te predispor ao teu primeiro infarto mais cedo na vida, né? Então... a síndrome metabólica, né? É muito interessante isso que o Giovanni falou. Quando tu tem essas características e elas estão todas juntas, né? O paciente ele tem 6 vezes mais risco. Parece que está tudo bem, né? Parece que está tudo bem, está tudo certo. Está tudo ali. O laboratório escreve limítrofe, né? Está tudo ali. Mas você faz o somatório daquilo ali. São 6 vezes mais risco de desenvolver um paciente com um evento do que um paciente com a mesma idade, entendeu? Então, e voltando de novo à obesidade, né? A obesidade, ela demonstra de maneira física uma sobrecarga no teu corpo, né? Ela demonstra isso de maneira física. E o teu corpo, ele é fabricado para trabalhar com um limite de peso. Então, além do coração sofrer para trabalhar no contexto de obesidade, as tuas articulações, o teu pulmão, tudo se torna mais difícil, né? E assim, para quem está acima do peso, né? Eu acho que a manutenção do peso correto do paciente é uma questão realmente de estilo de vida, né? Eu acho que as medidas muito radicais para equilíbrio do peso, elas devem ser desencorajadas. Por quê? Porque elas funcionam por um tempo e ninguém consegue se manter no radicalismo a vida inteira. Não é sustentável, né? Não é sustentável, a pessoa não consegue fazer. Então, assim, muda o jeito que tu come, começa a se movimentar um pouco mais, entenda que esse é um processo lento, né? Eu costumo dizer para meus pacientes, a grande maioria dos pacientes que perde peso rápido, ganha rápido de novo, né? Então, aquele paciente que vai perdendo gradativo, que ele muda o estilo de vida dele, ele muda o café da manhã dele de só pão para fazer umas substituições mais inteligentes, ele começa a comer um ovo de manhã, come uma fruta no meio da manhã, começa a evitar um pouco de carboidrato. Isso vira um hábito para a pessoa. E aí não é tão difícil, a pessoa consegue fazer associado a exercício físico, né? Associado aí a uma mente mais tranquila, que vai te permitir fazer uso de menos comida por ansiedade. Uma mudança do estilo de vida geral, né? Eu acho. E a gente também, assim, às vezes 5, 10% do peso já faz diferença para o risco do paciente, perdendo essa porcentagem. Às vezes não precisa perder muito mais, mas devagarzinho e seguindo com essas mudanças do estilo de vida, com certeza faz diferença, né? Você vê, né? Por exemplo, para quem tá obeso e é hipertenso, né? É a segunda medida. A primeira é o exercício, que diminui o nível pressórico sem ser o remédio. A segunda é a perda de peso, né? Então, é muito válido, né? A pessoa mudar, além de a obesidade também está associada com o aumento do nível de colesterol no sangue, das gorduras ruins, né? De abaixar o colesterol bom, aquele que tira o excesso da gordura ruim do vaso e guarda no fígado. Então, assim, vale muito a pena investir em controle de peso, né? Não existe uma fórmula mágica, cada um tem que encontrar o seu caminho. O problema, eu acho que grande parte é isso. As pessoas procuram muita fórmula mágica e às vezes fazem coisas que vão trazer mais prejuízo do que benefício para elas, né? O mundo globalizado e informatizado, ele tornou tudo teoricamente mais fácil. Ao mesmo tempo, ele deixou essas coisas mais difíceis, porque a gente fica muito escravo do nosso tempo. Tudo é imediato.
a gente está sempre com alguma coisa para resolver após a outra, e a gente acaba não separando aquele tempinho para buscar uma alimentação mais saudável, para fazer uma atividade física regularmente, para ter o hábito saudável, né? Transformar aquilo ali num vício do bem. E isso vale para tudo, né, Giovanni? Vale para o exercício físico, né? Vale para dieta em relação à obesidade, aí vale para o seu equilíbrio emocional, né? Vale para tudo, né? Essa máxima que o Giovanni falou. Até para parar de fumar, exercício ajuda, por incrível que pareça. Muito. Não só na questão do controle do peso, porque fatalmente a pessoa que vai parar de fumar, que eu imagino que vai ser um tópico para depois, mas já puxando um pouquinho, o impacto do exercício na diminuição da ansiedade acaba fazendo com que aquela volta ao tabagismo se torne um pouquinho mais difícil. Então, isso também facilita Isso a gente vê muito na a prática nossa vida, consultório, a vida né? do paciente e a nossa. Né? O ideal é fazer uma mudança geral ali no estilo de vida mesmo, né? Mas assim, começa devagar, né? Começa devagar, né? Não adianta querer tudo de uma vez, né? Nem tudo é tão imediato como a gente tem hoje no nosso dia a dia. A pessoa tem que Exatamente. entender sempre que quando a gente fala em diminuição, impacto de fatores de risco, a gente está falando em risco em 10 anos, risco em 5 anos, então risco em 20 anos. Giovanni, excelente colocação. Então a pessoa tem que entender aquilo ali como um investimento de longo prazo, né? Você adora falar de investimentos. Então, assim, tem que ser uma coisa que a pessoa consiga manter e que ela consiga continuar investindo e aportando naquilo ali, né? Para ter o benefício, para o camarada que está com 53, para que ele chegue aos 63 sem ter um evento cardiovascular no currículo. É um cara que ainda tem muito a produzir na frente. Mesmo com 63 anos, hoje em dia, a gente não tem idosos, a gente tem pessoas que estão em plena atividade laboral. Né? Você vê, né? Por exemplo, uma pessoa que tem um evento, né? Como isso é importante, né? Estou falando de risco cardiovascular. Hoje a gente tem várias ferramentas para dizer o risco do paciente e realmente é a longo prazo. Existem alguns scores, a gente usa algumas ferramentas e diz, o teu risco em 10 anos de ter uma doença é esse, né? Se o cara tiver um infarto no currículo dele, ou um AVC, ele já é alto risco, tá? Esse risco, no mínimo, é 20%. Então, vale muito a pena prevenir, né? Sim. Vale muito a pena prevenir, porque o teu desfecho, o teu futuro, se tu não sofreres um evento desse, ele vai ser muito diferente, vale a pena. Não, a gente tá falando agora que tu puxou o papo ali do investimento, não falando de investimento, mas eu acho que é isso, acho que as pessoas às vezes elas vivem pro momento, pensam, agora eu tô um pouco acima do peso, tô comendo errado, não tô fazendo exercício físico, mas eu tô bem, tô vivendo bem. Mas a gente tem que pensar que todo mundo vai envelhecer, provavelmente grande parte de nós vai chegar aos 70 e poucos anos, que é a média de sobrevida do Brasil hoje, né? E talvez esse meu eu do futuro, se eu continuar tendo essa vida assim, se eu não tiver músculo para não ter quedas depois, ou para conseguir não ser dependente de alguém depois, se eu tiver uma alimentação errada, de ter mais fatores de risco que vão trazer mais doenças crônicas que vão me prejudicar no futuro, se a gente não pensar um pouquinho em investir na nossa saúde para o futuro, a gente vai ter uma vida, um envelhecer muito mais difícil, né? Sem dúvida. E aí volta na conversa do suposto obeso saudável, né? Agora tá tudo bem. Agora, nos teus exames tá tudo bem. Mas tu tens uma doença que vai fazer com que surjam outras doenças e essas doenças, elas um dia vão te trazer uma consequência grave. Com certeza. Quando a gente fala da parte de geriatria, a gente fala muito em manter funcionalidade quando se fica idoso. Porque às vezes tu vai ver foto de pessoas da mesma idade, uma que fez exercício físico que tá bem, é uma pessoa e a outra é outra. E às vezes a diferença é nítida, assim, só no fenótipo, imagina no resto, né? Quem vê cara não vê coração, né? Literalmente. Tem isso Às aí, vezes a coisinha tá bonitinha por fora, mas por dentro não tá tão legal assim, não tá né? tão bom, O né? estrago é grande, né? Vale a pena Eu cuidar. tava lendo, então agora puxando o assunto do tabagismo, eu tava lendo sobre prevenção, cardiovascular, tudo, e em relação ao tabagismo falava que nunca é tarde o suficiente para parar, que não importa o momento, vai ter algum benefício. O que a gente não vê em relação ao câncer, que daí nunca é cedo o suficiente para parar, que o ideal é que você nem comece a fumar. Como é que é a orientação de vocês para os pacientes que querem parar de fumar? Isso também é muito Olha, individualizado. às vezes a pessoa nem chega com quer, mas como é que vocês abordam esse assunto? Porque eu acho que é muito difícil, né? Para alguém que já tem essa prática há tantos anos. Mesmo... Na verdade, assim, a gente literalmente enche o saco dos nossos pacientes para parar de fumar em toda consulta, né? Pergunta mas
uma das coisas assim, tu tens que convencer a pessoa aquilo partir de dentro dela, né? Se a pessoa não quiser, é muito difícil da gente convencer. Por mais que a gente faça, às vezes, até um certo terrorismo, porque o cigarro, acho que é o fator não modificável que mais impacta em tudo isso aí. Tanto em doença cardiovascular como câncer, se a gente for fazer um somatório, né? Ele faz uma diferença muito grande. Até por isso que, se a gente for, no decorrer da vida, ver, mesmo pessoas que tenham com idade um pouco mais avançada, etnias que puxam um pouquinho mais para doenças cardiovasculares, como hipertensão, diabetes e história familiar, mas se a gente consegue impactar nos fatores não modificáveis, o desfecho geralmente é muito melhor. Mesmo a pessoa tendo esses 3 outros fatores de risco, se a gente consegue mexer no somatório dos outros não modificáveis, a gente consegue prevenir o seu primeiro infarto. Então, por quê? Porque o cigarro tem um peso muito grande, porque a pressão tem um peso muito grande, porque a obesidade e o diabetes tem um peso muito grande, né? No cigarro hoje, né, gente, existe evidência robusta, né, sobre o malefício que faz o tabagismo para a saúde. Né? A gente está falando de coração, mas é para tudo, como o Giovanni muito bem colocou, para o câncer, para a doença de pulmão, para a pele, né? Se você olhar para a pele de um tabagista, você já vê o prejuízo que isso está fazendo. Fica bem nítido de você ver. E é um grande desafio da prática clínica você convencer um paciente de parar de fumar. De conversa, de consultório, a cada 100 que você conversa, 6 param de fumar. 6%. Com tudo que existe de mais moderno em relação à terapêutica medicamentosa, adesivo de nicotina, remédios aí com vários efeitos colaterais, você consegue fazer 30% de uma amostra parar de fumar, né? Então é muito importante. Acho que o grande recado do cigarro, né? Hoje a gente já vê uma mudança nesse sentido, né? Mas é realmente não começar, né? Não começar. E tu muito bem colocaste, Rafa, e eu achei super interessante, que nunca é tarde para parar, né? Nunca é Porque às vezes tarde. a pessoa fala, já fumei minha vida inteira, agora o que vai mudar? Tive um infarto. Adianta mudar? Depois que já teve o primeiro evento? Aí é que faz grande diferença. É. Mas assim, sobre o cigarro, e outra coisa que a gente tem que alertar também é que hoje existem outras modalidades de tabagismo, né? Pessoal jovem anda naqueles narguilé. E cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico e pensa que isso não faz mal. Gente, isso traz um malefício enorme, né? Existem evidências já muito robustas em relação a isso, né? Que faz muito mal o tabagismo de qualquer forma, né? Por exemplo, 1 hora que você fuma narguilé, aquela xixa que o pessoal jovem chama, aquilo equivale a 200 cigarros. Então, se fumou 10 carteiras de cigarro fumando aquilo, é um dano enorme aí para a sua saúde, né? E a gente vê muita gente fazendo isso de maneira inconsciente sem saber que isso faz um mal enorme, né? Então, assim, é inadmissível hoje, é até difícil a gente falar isso, mas uma pessoa fumar sabendo do malefício que isso traz, né? E tem que desencorajar sempre, né? Tem que desencorajar sempre. O objetivo do médico, o grande sucesso do médico, é que o paciente dele tenha saúde. Então, o teu papel como médico vai ser desencorajar a pessoa a estar deixando desse hábito que faz tão mal. O cigarro eletrônico tem uma quantidade enorme de nicotina, cria dependência, como o cigarro de papel. É um mito que seja saudável, né? Isso é uma baita enganação, né? Não tem problema. Historicamente, a gente já teve muito disso, né, Giovanni? Assim, de produtos que saem sem nenhum malefício, né? E não é o caso do cigarro eletrônico, porque já está em conteste sobre o mal que ele faz, né? Isso. Já tem evidência robusta em relação a isso. Mas muita coisa sai, às vezes, como produto, né? E não faz tão mal, e no decorrer dos anos aí, a gente vai descobrir que tem um potencial muito ruim aí para a saúde, né? Então, o tabagismo deve ser desencorajado, né? E não também igual o peso, né? Não tem uma fórmula mágica. Cada paciente arruma um método, né? E a gente tenta oferecer as medicações, né? Goma, adesivo, antidepressivo. Tem alguns antidepressivos que funcionam melhor para tentar inibir isso aí, mas de qualquer maneira também é uma situação em que tem que virar a chavinha. A pessoa tem que entender que aquilo é bom para ela, que aquilo ali vai trazer que é um baita de um benefício de longo prazo para ela, né? É um baita de um investimento. Outro investimento legal. Outro investimento. Então, para terminar essa parte inicial da nossa conversa, uma questão que não é menos importante do que a gente já falou, sobre a parte emocional. O quanto que isso pode afetar a saúde do nosso coração?
Bom, a parte emocional, né, aquele ditado oriental, eu sempre falo isso, né, mente sã, corpo são, é muito verdadeiro, né. Existem evidências aí de que o desequilíbrio emocional aumenta muito a incidência de eventos cardiovasculares. As primeiras evidências que aconteceram em relação foi durante o furacão Katrina nos Estados Unidos, né, eles viram que a quantidade de eventos cardiovasculares relacionados com aquela intempérie climática que estava acontecendo lá nos Estados Unidos foi enorme, né? E aí eles conseguiram relacionar isso ao estresse da população, aquele momento de dificuldade emocional que o pessoal estava vivendo, né? E isso a gente vê na prática, né? Não todos, né? Mas uma boa parte dos pacientes que desenvolvem a doença cardiovascular manifesta, através do infarto ou do AVC, se você for a fundo, conversar com esse paciente, você vai ver que esse paciente ele tem um grau de ansiedade ou algum grau de depressão, uma pessoa altamente estressada, né? Então, na vida contemporânea, nos dias de hoje, eu acho que estresse não tem como a gente não ter, né? Em todas as profissões. Você tem o seu nível de estresse. A diferença que faz é como a gente interpreta isso e como a gente convive com isso, né? Então, hoje a vida globalizada nos cobra muito, né? E eu sempre falo para meus pacientes que o pior tipo de cobrança é tu cobrar de ti mesmo, né? Então, a gente também, como médico, tem que encorajar as pessoas a viverem a vida de uma maneira mais leve, né? A estarem perto das pessoas que você ama, porque isso também faz bem, né? A cultivarem laços sociais, né? Você sabe que as pessoas que cultivam laços sociais, que têm amigos, têm maior longevidade. Os estudos mostram isso, né? Procurar se manter perto de outras pessoas, a solidão às vezes é uma coisa que impacta muito, né? E identificar as coisas que não te fazem bem e eliminando da sua vida. Se você sabe que aquela situação te deixa ansioso, te deixa com rancor no coração, que não te faz bem, por que não tentar, né? Se possível for, não se submeter a ela, né? Então, eu acho que de maneira geral, hoje a gente tem uma epidemia de pessoas ansiosas, tomando antidepressivo, ansiolíticos, e eu vejo que isso é um reflexo da maneira como a gente vive e vejo como um dever de profissional de área de saúde a gente está tentando aí ajudar as pessoas no sentido de serem menos ansiosas, menos estressadas e desenvolverem menos depressão. Antes a gente acreditava que fosse só gatilhos, né? Hoje em dia a gente sabe que são efetivamente causas de distúrbios cardiovasculares. E essas personalidades mais ansiosas, mais agressivas, elas tendem a ter um estilo de vida menos saudável, elas tendem a ter uma alimentação menos saudável, elas tendem a aderir menos tratamento. Elas têm uma propensão maior ao tabagismo, ao consumo excessivo de álcool, e tudo isso vira uma bola de neve. Eu acho que o convívio social também a gente tem que voltar a buscar. Agora teve a pandemia, tudo traz um fator protetor também, né? Porque interfere muito nessa parte emocional. E aos poucos a gente tem que ir mudando, né? E aproveitando, né, esses momentos de prazer que nos dá, né? Para você é uma atividade física, para uma pessoa pode ser ir à igreja, para outra pessoa pode ser ir num parque, isso, né? Então, entrar no campo da espiritualidade, né? Que também influencia muito aí no psicossocial, né? Sim. Então acho que como dica dessa parte seria Muito. incentivar a ter um pouco desse convívio novamente, né? Tentar buscar um pouco isso. É o tripé da saúde, né? O Giovanni muito bem colocou, né? É o bem-estar físico, emocional e espiritual, né? Claro que cada um dentro da sua crença e respeitando de todo mundo, né? E esse lado da religião e da religiosidade nos dá essa oportunidade de convivência social. Então, são práticas aí que a gente sabe que são feitas há muito tempo, que fazem bem para as pessoas e também devem ser encorajadas, né? Eu acredito que isso tem um efeito benéfico. Então tá, vamos dar um segmento. Recentemente eu atendi uma paciente que era jovem, mas uma paciente obesa e vinha com os níveis pressóricos um pouco mais elevados. E daí quando eu fui conversar com ela, se ela já tinha procurado um cardiologista ou algum médico para avaliar essas questões, ela comentou comigo que não, que nunca tinha pensado a respeito disso. Quando é que vocês orientam que o paciente vá fazer a primeira consulta com o cardiologista? Olha, eu acho que ela com 35 aninhos e com um fator de risco para doença cardiovascular está muito bem indicado, mas entra nesse campo aí, né? Eu acho que Mesma coisa do exercício, né? Ali, né? Embora recomendação seja 35 anos ou mais, eu acho que dependendo do que você
tem de objetivo, acho que vale a pena fazer antes, né? Pelo menos uma consulta e um eletrocardiograma para a gente poder te liberar com segurança. Eu acho que o conceito global de saúde tem mudado muito nos últimos anos, né? E aí entra nesse contexto, né? Antigamente, o médico só aparecia na vida do paciente quando a doença estava manifesta, né? E hoje, com todos esses recursos de tecnologia, a tendência é o médico estar acompanhando a vida do paciente e não só presente quando a doença se manifesta. E aí a gente entra nesse contexto. Tem muitos fatores de risco que são completamente assintomáticos para o paciente. Tem muito paciente que tem diabetes e não sabe, muito paciente que tem hipertensão e não sabe, que tem colesterol alto e não sabe. E a gente acaba descobrindo num evento, né, Giovanni? Sim. O cara tá lá na sala de emergência, tá lá com um infarto, a gente tá lá atendendo, vamos descobrir que o cara é hipertenso, diabético e tem colesterol alto. Então, na minha visão, né, os colegas pediatras já fazem um trabalho ótimo nesse sentido, porque se tu for ver, quando tu faz o acompanhamento, tu que as mães sabem disso, né? Os pediatras já dão uma olhada, já identificam algumas vezes algumas doenças genéticas, como a hiperlipidemia familiar, que são crianças que têm o colesterol alto por caráter genético, e se isso não for detectado e tratado, são pacientes que aí com 40, 45 anos vão ter um infarto, né? Então, de maneira geral, eu acho que a partir dos 16 a 18 anos, já vale a pena ir. Às vezes não precisa fazer aquele check-up completo, mas entender como é que estão seus níveis de açúcar no sangue, entender como é que está seu nível de colesterol, dar uma olhadinha na sua pressão. Isso é super válido, né? E, de maneira geral, assim, há 35 anos as evidências mostram isso, realmente a literatura mostra isso, mas toda vez que você estiver sentindo alguma coisa diferente ou detectar, né, procurar ajuda aí, procurar entender o que está acontecendo, prestar atenção nos sinais do seu corpo, né, porque quando eles estão falando que alguma coisa está acontecendo, é bom sempre dar uma olhadinha. E quantos pacientes a gente já pega infartando na casa dos 30 anos, né? Tem muitos, né? Não é uma coisa tão incomum quanto era, talvez, no início da nossa prática clínica. Sim. E se a gente levar em conta que nós estamos num país em plena transição demográfica, em que a gente era um país de jovens, e agora já está num país de jovens senhores, e daqui a pouco a gente vai ter um país com uma população idosa respeitável, e a gente levar em conta também que a gente tem uma epidemia de obesidade e sobrepeso infantil, e que a gente tem, se eu não me engano, a última vez que eu li, 8 em cada 10 crianças sedentárias. E criança, né, que devia estar correndo, brincando, né, e então elas não estão fazendo aqueles 150 minutos sagrados de atividade física. É assustador o que a gente pode ter em questão de mais 1, 2, 3 décadas, né, de impacto na saúde e de problemas cardiovasculares e de vidas sendo ceifadas muito mais cedo do que o normal. Eu acho que a gente tem que ter um comprometimento nesse sentido, sabe, Giovanni? De estar informando aí, de ter campanhas dedicadas a esse público, né? De a gente estar passando aí da maneira como eles compreendam sobre a importância de fazer isso e sobre o benefício de fazer isso, né? Que realmente, na maioria dos países em desenvolvimento e nos países desenvolvidos, a gente vive uma grande pandemia, né? Vamos dizer assim, já não é, mas nem uma pandemia, uma endemia, né? De obesidade, realmente. E isso vai, com certeza, no futuro aí, se revelar em eventos cardiovasculares, né? Então, concordo plenamente com a tua opinião. Então, assim, quais são os grupos mais específicos que a gente sabe que tem alguns mais específicos que deveriam procurar uma avaliação cardiológica? Então, pacientes acima do peso... Bom, eu acho que assim, que existem grupos onde a doença cardiovascular acontece de maneira mais incidente, como tu falaste, né? Uhum. E, assim, por exemplo, quem está acima do peso vale a pena dar uma olhadinha, né? Outro fator bem importante na doença cardiovascular é o fator genético, né? Se tu tens hipertensos na tua família, se tu tens diabéticos na tua família, se tem histórico de colesterol alto, principalmente de parentesco de primeiro grau, já vale a pena tu estares mais atento. Então, essas são as pessoas que eu indicaria para irem de maneira mais precoce. E aquelas sintomáticas. A pessoa que está com uma dor no peito, não sabe o que tem, né? Tontura excessiva, falta de ar, desmaio, né? Que está tendo esse tipo de queixa que a gente chama de queixas cardiovasculares, que procure aí essa ajuda, porque a gente pode prevenir eventos muito graves, né? Tu falou ali da dor no peito, eu quero aproveitar um gancho aqui. A gente sabe que para o miocárdio, o tempo é vida. Miocárdio seriam as células do coração, né? Quais são os sinais de alerta para a gente procurar um pronto atendimento?
Vai lá, Giovanni. E chamar o Dr. Júlio para trabalhar, o hemodinamicista. Uma dor no peito, geralmente centro ou para o lado esquerdo, irradiada para pescoço, ombro, face interna do braço. Uma dor dessas, com mais de 20 minutos de duração, já pode estar configurando um infarto do miocárdio. Né? Então, principalmente se você tiver esse sintoma em repouso, com certeza configura uma urgência. Eu acho que vale bastante a gente falar, né, que 80% dos eventos cardiovasculares eles são evitáveis com prevenção. Então é um número muito grande, né? Então, assim, o estilo de vida associado a um acompanhamento de qualidade, também associado aí ao uso de medicações corretas, pode prevenir muito esse paciente de ter um evento que às vezes vai ser fatal. Então, a prevenção ainda é o melhor remédio, né? A prevenção ainda é o melhor remédio. Prevenir é melhor que remediar, no caso do coração também. Eu queria que só pra gente deixar claro, então, assim, pro paciente, quando que ele deve procurar o pronto-socorro ou quando ele deve esperar ir para um consultório médico, sabe? Que se tem essa dor no peito mais forte, que dura mais de 20 minutos, tem mais alguma consideração que vocês colocariam como sinal de alerta? Eu acho que, igual a gente falou, né? Uma dor torácica, ela é sempre caracterizada como um quadro que merece investigação, né? A dor da mandíbula para baixo, da cicatriz umbilical para cima, pode configurar uma dor cardíaca, uma dor isquêmica, né? Mas também a gente não pode generalizar. Por exemplo, pontadinha, dor fugaz, dor que quando eu me movimento piora, né? Quando eu inspiro fundo piora. Geralmente essas dores não são dor cardiovasculares, mas existem grupos de pacientes que têm manifestações atípicas. Mulheres, pacientes revascularizados, diabéticos, né? Que aí já são pessoas de alto risco de ter problemas cardíacos. Então, nessas pessoas, às vezes uma queixa não tão típica, não tão descarada como esse, porque o sintoma que eu falei é o sintoma mais clássico de infarto. Só que não é todo paciente que está infartando que tem esse bendito desse sintoma. Às vezes a gente tem que esmiuçar e investigar com outros exames, ou às vezes a gente tem o que a gente chama de equivalentes, né? Sintomas que são... a gente junta as peças do quebra-cabeça com o risco que aquele paciente tem de ter um problema cardíaco e casa o sintoma com a categoria de risco dele. Então, por exemplo, eu estou tendo uma falta de ar quando eu faço esforço físico e essa falta de ar, ela aparece com um esforço físico cada vez menor. Ou tive um desmaio, apaguei do nada, acordei e estava tudo bem. E aí você vai para o pronto-socorro, né? Exatamente, esse paciente tem que ir para o pronto-socorro, né? E às vezes não vai se encontrar nada, porque pode ser uma arritmia. Mas ele vai, do pronto-socorro, com certeza ele vai ser orientado a procurar um cardiologista para fazer exames mais detalhados. De maneira geral, Rafa, procurando responder a tua pergunta de maneira mais objetiva, se o paciente tiver uma dor nessa do tórax, né, da mandíbula para baixo da cicatriz, que for evidente de outra causa, por exemplo, o cara bateu, né, ou o cara tem uma gastrite, já conhece, tem aquele sintoma de longa data, sentindo aquela queimação, comeu alguma coisa pesada, ou fez um esforço que não está acostumado e sente que a dor é muscular que reproduz, esse cara não precisa ir. Mas todos os demais pacientes... Uma dor nova, de forte intensidade, então persistente, né? Que não tem a relação com a movimentação. É melhor pecar por excesso do que por negligência. Basicamente assim, um aperto, um peso ou uma queimação no teu peito, desencadeado por um esforço físico, habitual seu, ou estresse emocional. Um estresse emocional intenso, com certeza. Vale a pena dar um pulo. Concordo. E avaliar, né? Então, quero deixar aberto agora para vocês, se vocês têm mais alguma consideração que a gente pode ter esquecido de falar dessa parte de prevenção, da saúde. Eu gostaria de, primeiro, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, uma experiência super legal, de a gente estar conversando e falando sobre isso, que é o nosso dia a dia, de trazer informação para as pessoas. E eu acho que vale a pena a gente falar também um pouco sobre o impacto financeiro, né, da doença cardiovascular, né. Eu vou falar um pouquinho da saúde pública, né, mas só para a gente entender esses números, né. Em 2004, o gasto com saúde cardiovascular foi de 30 bilhões no Brasil, né. Em 2017, 1,4 bilhões só com insuficiência cardíaca, que é mais recente, né. E aí a gente entra naquilo que a gente falou, né, que além da saúde, né, a gente pode estar aí fazendo gasto inteligente dos recursos
destinados à saúde, seja no setor público ou no setor privado. Então, às vezes a gente acha que a prevenção sai caro, mas o que sai caro é um evento, né? Então, hoje a gente fala muito em custo-efetividade, em estar fazendo gestão inteligente de recursos, né? E eu acredito muito que a prevenção é uma das formas de estar fazendo a gestão eficiente desses recursos que são destinados aí ao cuidado cardiovascular, né? Essas são minhas considerações. Não, agradeço também a oportunidade e legal a gente poder mostrar para as pessoas como as pequenas coisas da vida somadas, elas se tornam uma coisa enorme assim em termos de benefício para o teu coração, para a tua mente, né? Pequenos hábitos e assim, por mais que a gente se procure, a gente é treinado, a gente é educado para tratar, mas promoção e prevenção de saúde, assim, você aconselhar as pessoas e o paciente se tornar dono, né, do tratamento dele. Eu muitas vezes eu uso essa máxima, assim, eu escrevo no papel, mas quem se trata é o paciente efetivamente. Então, muitas coisas que estão sob o controle dele, de ter uma alimentação mais saudável, de comprar alimentos mais saudáveis, de se movimentar, não necessariamente precisa estar pagando uma academia para fazer atividade física. Né? Sim, começa com uma caminhada. Você vai gastar só duas coisas, tempo e sola de tênis. Né? Então, como essas pequenas coisinhas, principalmente assim, aquele paciente, tem muito paciente que vem para você e diz, doutor, eu não gosto de tomar remédio, não quero que o senhor me passe remédio. Então, amigão, então você vai ter que fazer a sua parte. Tem um monte de outras coisas que a gente pode conversar aqui que você pode fazer se você não quer tomar remédio. Até gosto desse tipo de paciente. Depois, um dia talvez eu tenha que convencer ele a tomar remédio. Mas é legal, esse paciente a gente consegue convencer. Às vezes uma mudança no estilo de vida já faz bastante diferença, né? Faz toda a diferença, né? Na verdade. Vou aproveitar o comentário do Giovanni sobre a caminhada para deixar um desafio, então, para quem está assistindo a gente. Eu e minha marido, a gente sempre comenta que um dos momentos que a gente mais tem conversa boa ou que surge um papo bom é quando a gente está caminhando juntos. Então, para que vocês convidem um familiar, um amigo, um companheiro, companheira de vocês para fazer uma caminhada e contem pra gente nas redes sociais da Unimed Blumenau. Eu queria aproveitar para agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. Obrigado pelo convite. Esse projeto a gente já está conversando faz um tempo ali dentro do CEPAS, que é o nosso Centro de Promoção à Saúde, porque a gente entende que se a gente levar informação de qualidade para as pessoas, a gente pode, às vezes, fazer uma pequena diferença ou contribuir para que eles façam pequenas mudanças e tenham um grande resultado para a saúde deles. E para vocês que estão acompanhando a gente aqui hoje, podem acompanhar nossos conteúdos nos canais da Unimed Blumenau, tanto no YouTube quanto nas principais plataformas de podcast. Eu encontro vocês no próximo Unimed Talks Prevenção em Saúde, uma opção leve e informativa para atualizar você sobre o universo da saúde. Um abraço a todos, espero que vocês tenham gostado. Até logo!